mesmo estando nesse trabalho virtual. É com muita alegria que estamos daqui de Salvador, Bahia, Brasil, celebrando o 19º aniversário. Quando nós falamos em aniversário, nós falamos de uma celebração por mais uma etapa que se inicia e outras que dão continuidade, porque assim é a vida. Nós estamos renovando a data, mas dando continuidade a uma série de projetos que estabelecemos para o nosso dia a dia. E o tema que nos foi proposto, a mediunidade e o evangelho. Nós já sabemos que a mediunidade, ela existia desde os tempos imemoriais. E nós vemos, inclusive, que no próprio Antigo Testamento, que foi justamente na fase que antecedeu a vinda de Jesus, Moisés, ele tinha diversas manifestações que eram ditas, né, manifestações mediúnicas, só que o termo mediunidade nós viemos a adotá-lo com o advento da doutrina espírita. E é interessante que há relato no Antigo Testamento de que, em alguma fase da vida de Moisés, ele proibiu esses fenômenos mediúnicos porque eles estavam acontecendo de uma forma que não era para acontecer. E, em verdade, nós sabemos que essas manifestações elas vão estar necessitando, né, da pessoa encarnada que vai servir de intermediário. Certa feita, quando Chico Xavier já estava no desenvolvimento das suas atividades, algumas pessoas chegavam até ele pedindo mensagens dos seus entes desencarnados, querendo alguma notícia de como eles estavam. E Chico Xavier foi bem claro naquela época em dizer que a comunicação, o telefone funciona do alto para nós, onde muitas vezes nós desejamos que exista esse tipo de contato, mas que de fato isso só vai acontecer mediante a necessidade, o reconhecimento da espiritualidade de que aquilo de fato deve se dar. E quando nós vamos de fato para a vida de Jesus, porque estamos falando de evangelho, evangelho nos remete ao nosso mestre, ao Cristo, nós vemos que na sua caminhada ele exercia, né, a mediunidade quando ele curava leprosos, quando ele levantava os paralíticos, ele expulsava os demônios. Então, tinha toda uma trajetória onde o exercício da mediunidade se fazia presente, apesar de não ser conhecido como mediunidade, conforme nós já apontamos no início da nossa fala. E há um relato do evangelista Mateus, quando Jesus ele confere estes poderes aos seus discípulos. E nesse relato tem quando Jesus diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, levantai os paralíticos, expulsai os demônios. Então, quando Jesus fala isso para os discípulos, Jesus está dizendo que cada um deles também tem este potencial, tem esta possibilidade de estar fazendo toda esta caminhada para que a mediunidade ela alcance os seus propósitos. Mas Jesus também havia falado sobre a questão de estarmos neste exercício da mediunidade
com as nossas ações de maneira gratuita, que vem reforçar com Allan Kardec, dai de graça o que de graça recebestes. E aí vimos que, após a morte de Jesus, estes fenômenos, eles continuam se dando, porque 3 dias após a sua morte, eis que Jesus aparece para Madalena. É o que conhecemos como a ressurreição, que para nós, na doutrina espírita, nós entendemos como um fenômeno onde o espírito ele se apresenta para um encarnado, e há relato de que Jesus, 40 dias após a sua desencarnação, ele aparece por 11 vezes, justamente para poder fazer com que aquelas pessoas, principalmente os seus discípulos, eles não perdessem o seu rumo, eles acreditassem, e isso de fato, com essas aparições do Mestre após a sua morte, fez com que os discípulos eles se sentissem fortalecidos, eles se sentissem empoderados para o exercício das suas funções. Mas nós lembramos também de um fato importante do exercício da mediunidade com o Mestre Jesus, ele ainda vivo, quando ele estava na Galileia e sobe ao Monte Tabor, acompanhado dos seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando ele sobe ao Monte Tabor, há o fenômeno que é conhecido como transfiguração. A transfiguração é um fenômeno mediúnico, onde a aparência da pessoa, né, do encarnado, ela se modifica. E como foi que aconteceu com Jesus? De fato, Jesus, ele começou a ter na frente do seu rosto uma luminosidade. Era uma luminosidade muito diferente, porque Jesus é, de fato, esse espírito evoluído, o espírito perfeito. Então, ele teve a sua fisionomia, ela de uma luminosidade que impressionou aqueles 3 discípulos, mas isso não ficou somente nessa imagem da face de Jesus com a luminosidade. Eis que aparece Moisés e Elias. Nesta aparição, eles começam a dialogar, os discípulos assistindo a tudo, ouvindo o diálogo, e eis que também começa nuvens escuras. Essas nuvens escuras elas vão trazendo a informação de que Jesus era o filho dileto. Então, nós vemos, né, nesse espetáculo do Monte Tabor uma demonstração fidedigna do exercício da mediunidade. E todo o Evangelho de Jesus vem demonstrando algo que nós precisamos estar atentos a este movimento da mediunidade, que é o de beneficiar aquele espírito que está em sofrimento, beneficiar ao encarnado que momentaneamente está sendo influenciado, está sendo obsediado por este desencarnado, e tudo à luz do Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos também estar trazendo este Evangelho de Jesus para o exercício da mediunidade, porque, conforme Allan Kardec afirmou, médiuns somos todos nós que temos esta possibilidade
de estarmos estabelecendo esta comunhão, ainda que não tenhamos a nossa faculdade se apresentando de maneira ostensiva. Então, Jesus passou na sua caminhada a curar, a afastar os demônios, e houve também, né, nesse movimento, muitos que começaram a achar aquele fenômeno uma coisa estranha, e por isso, justamente, o farisaísmo dominante, eles começaram a criar polêmicas com essas manifestações que aconteciam, né, com as curas, né, e esses movimentos que, de fato, modificavam um pouco o curso daquilo que eles estavam habituados. Mas, falando deste movimento após a morte de Jesus, quando nós já trouxemos a respeito dessas aparições, nós temos também o famoso Pentecostes. O que foi isso, né? 50 dias após a Páscoa é justamente a celebração da morte de Jesus, nós temos a festa da colheita, a comemoração da colheita. E os discípulos, eles estavam numa ceia que tinha barulhos, ventos fortes. Não estavam somente os discípulos, tinham outras pessoas que participavam deste movimento. E aí era como se, nesses ventos fortes, cada pessoa recebesse uma chama que era emitida por um raio. E as pessoas, elas começaram a falar em línguas, em idiomas que eram desconhecidos para cada um deles que se encontravam ali presentes. Nós sabemos que muitos atribuíram esses ventos fortes, essas nuvens escurecidas, à presença do Espírito Santo, mas nós podemos entender como a presença do Espírito de verdade, que queria trazer a sua comunicação. E observamos que o falar em idiomas que não lhes são conhecidos, como o tipo de mediunidade que foi apresentado por Allan Kardec, que é a xenoglossia, isso foi em virtude da presença de espíritos que se fizeram manifestar naquele ambiente que era a manifestação da celebração do Pentecostes. Mas aí nós vemos que, mesmo após a morte de Jesus, os seus discípulos, eles passaram a utilizar-se desses fenômenos mediúnicos para poder operar aquilo que se chamava de milagres, mas que nós sabemos que era justamente a interferência da espiritualidade superior, promovendo as curas, os paralíticos que pudessem andar, quando se fossem necessários para o aprendizado, para a renovação daquele que era acometido por aquela condição. E aí nós vamos chegar até Paulo de Tarso, que, de fato, ele não conheceu a Jesus, mas ele, enquanto Saulo de Tarso, ele foi muito, a ele é atribuído, enquanto fariseu, um perseguidor dos cristãos. E eis que ele estava, no fato tão conhecido nosso, na estrada de Damasco, onde ele ia em busca de Ananias, que havia apresentado o evangelho de Jesus para sua noiva Abigail, e de repente, na sua viagem, ele no cavalo
tem uma visão de uma claridade que o faz cair. E é interessante quando nós fazemos a leitura desta passagem que Emmanuel apresenta muito bem no livro Paulo e Estevão. Saulo de Tarso, ele reconhece que aquela claridade era Jesus, porque ele já se coloca, né, em posição de aceitação, e Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, aquele que havia sido o perseguidor de muitos cristãos, inclusive levando à morte, há relatos de que foi em torno de 1.500 cristãos que, em seu nome, morreram por conta dessa perseguição do farisaísmo, mas que ele, neste momento, ele se coloca na posição de recepção. Como é que nós entendemos este fenômeno de Saulo de Tarso ter a visão da luminosidade, ouvir a voz do mestre que lhe faz o questionamento e o que ele responde já na condição de servo? O que queres que eu faça? Então, esta foi, a gente pode assim dizer, a primeira manifestação da mediunidade na vida de Saulo de Tarso, que depois se nomina, né, é chamado de Paulo de Tarso, justamente por orientação para que ele pudesse, adotando o novo nome, dar sequência na divulgação do Evangelho de Jesus. Então, nesta passagem, nós podemos olhar para trás, alguém que não conheceu Jesus, que, pelo contrário, estava, né, decidido a essa perseguição firme e cruel, mas que após ter tido este encontro, ele de fato se modifica. E nós sabemos que a sua vida é uma vida cheia de dedicação ao Evangelho e que os fenômenos mediúnicos, eles se sucederam ao longo da sua trajetória, porque foi mais ou menos em torno de 30 anos que ele viveu como um defensor, né, de Moisés, da lei mosaica, mas que a partir deste momento ele se converte. E um primeiro relato que a gente tem na vida deste grande apóstolo, do apóstolo Paulo, da manifestação mediúnica, é justamente quando ele está na cidade de Chipre, porque ele começou a fazer uma série de viagens por pequenas cidades da Ásia Menor, e quando ele estava em Chipre, ele tomou conhecimento que o procônsul Sérgio Paulo, ele estava enfermo e já havia solicitado os feiticeiros, os magos, para que lhe auxiliassem naquele momento. E, como não tinha tido resposta para o seu pedido, eis que Paulo, né, se aproxima e que realmente ele é curado. Essa é uma das passagens da sua vida em que ele tem essa demonstração do exercício da mediunidade. Mas tem uma outra que aconteceu na cidade de Filipos, onde ele estava pregando, né, o Evangelho de Jesus, e de repente uma pitonisa, a pitonisa, ela vem desde a mais remota antiguidade, na figura daquela pessoa que era procurada, né, é o médium, mas que à época era chamada de pitonisa, para poder dar soluções para questões de ordem material, geralmente.
E durante esta fala de Paulo, que estava apresentando o evangelho, eis que a pitonisa, ela começa a ocupar o espaço, inclusive a engrandecer a Paulo de Tarso. E Paulo ouve das pessoas que eram da cidade e que conheciam a pitonisa, que ele tomasse cuidado, porque aquilo era uma interferência para poder prejudicá-lo. E Paulo, né, tendo essa escuta, que na verdade foi um alerta para ele, para que ele tivesse de fato cuidado e não prejudicasse a divulgação do evangelho, se dirige até onde estava a pitonisa e fala de maneira enérgica para aqueles espíritos que estavam a obsidiá-la. E quando ele fala, de fato, os espíritos se afastam. O que aconteceu com os governantes da cidade de Filipos? Eles tinham, na figura daquela pitonisa, uma forma de angariar recursos, porque muitas pessoas chegavam até aquela cidade justamente para poder obter respostas às suas inquietações. Então, com o afastamento daqueles espíritos que guiavam aquela pitonisa, eles entenderam que estariam perdendo recursos preciosos para a sua cidade. O que eles fizeram? Começaram a perseguir Paulo de Tarso, e eis que ele precisou se afastar da cidade de Filipos para poder dar continuidade na divulgação do evangelho. Mas aí também nós nos recordamos desta divulgação do evangelho com a mediunidade na vida de Paulo de Tarso, quando de fato, em uma noite que ele estava passando por situações muito difíceis, né? Todos nós sabemos da tarefa séria a qual ele abraçou, de muita responsabilidade e também de muitos percalços, de muitos desafios, de muitos obstáculos. E o que aconteceu? Naquela noite, ele estava em um sofrimento atroz. Poderíamos dizer, numa linguagem atual, que ele estava depressivo, ele estava desanimado. E eis que ele adormece e ele sonha. Ele sonha, na verdade, nós vamos chamar da mediunidade onírica, que é justamente aquela que, através dos sonhos, nós temos revelações. Então, ele sonha que se aproximam dois vultos. Na verdade, era um encontro espiritual com Gesiel, que foi Estevão, o irmão de Abigail. Então, estavam os dois diante dele, apresentando o seu vigor, com palavras de ânimo, para que ele se sentisse sustentado na sua tarefa. E aí, ele trazendo, né, as suas inquietações, as suas dificuldades, Abigail era quem mais dialogava com ele, exatamente por conta da sua proximidade afetiva. No próprio livro Paulo e Estevão, nós vemos que, desde a primeira aparição de Gesiel Estevão para Paulo de Tarso, ele se sente meio que envergonhado por ter sido o autor do processo que desencadeou na sua morte. Então, vamos ver que, com o passar do tempo, ele vai conhecendo melhor o Evangelho e entendendo tudo quanto ele foi capaz de fazer e tentando ressignificar este seu movimento de vida.
E Abigail, né, nesse diálogo que estabelece com Paulo de Tarso, que dormia, ela fala palavras que são palavras que nós reconhecemos serem primordiais, inclusive, para o exercício da mediunidade. Ama, trabalha, serve e perdoa. Ou seja, ela estava, naquele momento, apresentando para Paulo de Tarso as 4 palavras que deveriam ser para ele o guia diante de todas as adversidades e percalços dos caminhos que ele ainda teria que percorrer. Esta é a mediunidade e o Evangelho trazendo o roteiro seguro para que possamos dar continuidade na nossa caminhada. E o que aconteceu com Paulo de Tarso quando ele despertou? Ele teve uma recordação clara daquele encontro espiritual e aquelas palavras que foram ditas por Abigail, elas ficaram profundamente marcadas em seu íntimo para que ele pudesse prosseguir confiante na tarefa que ele havia abraçado. E nós sabemos que não foi uma tarefa fácil. Mas aí nós vamos trazer, neste momento, uma atualidade desta mediunidade, o Evangelho, na vida de 2 grandes médios que fizeram parte do século passado, Chico Xavier e Divaldo Franco, que ainda permanece conosco em vida, mas nós sabemos que mesmo com o desencarne de Chico Xavier, ele permanece vivo através das suas obras, das suas mensagens, lembrando que em Chico Xavier ele encontrou um benfeitor, Emmanuel. Emmanuel trouxe, através da sua mediunidade, e isso é importante entendermos essa correlação que fazemos da mediunidade ao Evangelho, porque Emmanuel, ele apresenta, através da mediunidade de Chico Xavier, 9 livros, que são livros conhecidos nossos, como Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, onde nesses 9 livros são apresentadas 1.400 mensagens, trechos retirados do Novo Testamento, onde Emmanuel tenta clarear estas mensagens que têm o cunho do Evangelho de Jesus, para que elas sirvam de roteiro, de norte para as nossas vidas. Então, nós vemos, né, a mediunidade, ela servindo de ponte, mais uma vez, para que o Evangelho de Jesus, ele permaneça vivo, ele permaneça ativo, ele permaneça como o roteiro seguro para a nossa caminhada. Porque mesmo que estejamos diante das adversidades, dos movimentos difíceis do nosso cotidiano, principalmente agora que ainda vivemos essa pandemia, esse afastamento, este isolamento, o uso de máscaras, as recomendações que são necessárias, porque o vírus ainda circula mesmo com a vacinação. Este evangelho, através da mediunidade que acompanha a história da humanidade desde quando nós temos conhecimento da origem do ser humano, vem nos apresentar esse roteiro de luz que é o Evangelho. E o próprio Emmanuel, também certa feita, ele disse a Chico Xavier o seguinte: se em algum momento eu estiver falando alguma coisa para você
que seja distante do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, você, Chico, me esqueça e escolha o Evangelho e a doutrina espírita. Então, é através desta grande mediunidade apresentada por este famoso e querido médium Francisco de Paula Cândido Xavier, que nós tivemos e temos ainda a oportunidade, através das suas obras mediúnicas, foram mais de 400 livros, livros que hoje, mesmo após a sua morte, algumas mensagens elas foram compiladas em novos livros, mas que nós vemos também que através de Emmanuel nós tivemos a possibilidade de ter novas mensagens que viessem traduzir um pouco do conteúdo do Livro dos Espíritos, do conteúdo do Livro dos Médiuns. Então, Emmanuel, ele nos traz, por exemplo, através da psicografia de Chico Xavier, o livro Religião dos Espíritos. Este é um livro de mensagem onde, após 91 reuniões mediúnicas na Comunhão Espírita Cristã, os trabalhadores da casa, eles apresentavam questões que eles queriam comentários a respeito daquelas questões. Então, Emmanuel vinha e, através de Chico Xavier, ele fazia comentários a respeito dessas questões. E o outro livro, que nós também achamos ele muito importante, é o livro intitulado Seara dos Médiuns, também psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel, onde Emmanuel também, através de sessões da Comunhão Espírita Cristã, ele faz comentários em relação a tópicos, a itens do Livro dos Médiuns, que também foram levantados pelos participantes do local, como dúvidas, como necessidade de esclarecimento que eles tinham. Então, nós continuamos tendo a oportunidade de estar atualizando este evangelho, que a doutrina espírita é o evangelho redivivo, onde Allan Kardec ele vem apresentando para nós justamente outros conteúdos que à época de Jesus nós não tínhamos condições de elaborar e de dar seguimento. E o que é a doutrina espírita, se não trazendo essas experiências, esses fatos, porque no próprio livro O Céu e o Inferno é uma obra onde Allan Kardec já apresenta uma série de casos que vem retratar este movimento dos espíritos, né, que são estudados por Allan Kardec. Então, tivemos, né, neste médium mineiro, Francisco Cândido Xavier, a oportunidade, e ainda temos, de estarmos utilizando da mediunidade como uma oportunidade de reacender a nossa chama, de fortalecer o nosso íntimo, de nos aproximarmos da nossa essência, porque o Evangelho de Jesus, ele continua sendo este convite que estamos a receber a cada momento para que ressignifiquemos a nossa caminhada e possamos atingir os propósitos que foram estabelecidos para a presente existência. Mas falamos também do médium que ainda convive conosco na atualidade, Divaldo Pereira Franco. Lembrando que ambos tiveram o despertar da mediunidade ainda na infância. E lembrando que Chico Xavier, ele começou a receber mensagens quando ainda era adolescente, com 17 anos.
Mas trazendo agora para a experiência de Divaldo Pereira Franco como médium, que também busca, através do seu exemplo, trazer este evangelho através da sua mediunidade, lembrar que em ambos os casos, tanto Chico Xavier como o nosso querido tio Di, a mediunidade, ela se apresenta, se apresentou de maneira desafiadora, né, trazendo uma série de desconfortos, de perseguições. E aí nós lembramos do famoso Máscara de Ferro, que foi justamente aquele espírito que perseguiu nosso tio Di por mais de 30 anos, porque ele havia sido da igreja como nosso tio Di, e ele dizia que o tio Di tinha assumido o compromisso perante a igreja e caminhou para o lado da doutrina espírita. Então, nós temos relatos, né, inclusive no livro que trata da obra, né, de tio Di, da sua biografia também, um relato sobre este Máscara de Ferro, que várias vezes causou situações bastante constrangedoras na vida de tio Di, inclusive induzindo ao suicídio, porque era isso que ele desejava, levá-lo ao suicídio para que do lado de lá ele tivesse poder sobre tio Di. E de fato, né, certa feita, uma dessas oportunidades que ele teve, tio Di estava dormindo, ele morava já, né, ele estava com tio Nilson, e tio Nilson observa o movimento de que ele, dormindo, abre a janela do quarto e começa a andar, caminhar na direção da praia. Tio Nilson vai acompanhando, e eis que o espírito, o Máscara de Ferro, estava induzindo o tio Divaldo ao suicídio, dizendo que aquela seria a solução para os problemas, que quando ele morresse, ele iria encontrar com aqueles que de fato o amavam. Então, estava na indução hipnótica e que ele foi levado, de fato, a adentrar no mar. E quando ele se dá conta, tio Nilson, né, tio Nilson o socorre e tira do mar. Então, essa foi uma das experiências. Mas esse espírito, ele o perseguiu durante 30 anos. O que é que nós queremos mostrar com essa história? Que se de fato, no exercício da mediunidade, nós não buscamos esta proximidade com o que o Evangelho de Jesus nos sugere, nós estaremos nos afastando da sua real proposta. Então, durante 30 anos, foram inúmeras situações constrangedoras que o Máscara de Ferro, inclusive, esse nome foi dado, essa identificação foi dada a esse espírito, porque tio Divaldo tinha assistido um filme que tinha uma semelhança e ele atribuiu a esse espírito este nome, o Máscara de Ferro. E foi exatamente após a persistência do nosso tio Divaldo com esta vivência do Evangelho que fez com que aquele espírito ele fosse se modificando, que nós temos inúmeros relatos na Lavra, inclusive, de André Luiz, destes espíritos que estão a nos perseguir, a observar os nossos movimentos e que passam a demover a sua ideia de perseguição quando observam a nossa modificação. Então, este Máscara de Ferro disse que ia dar uma trégua para tio Di. Imaginem vocês uma trégua após uma investidura de 30 anos, quase que diariamente. Porque não foram poucas as situações constrangedoras que aconteceu na vida do nosso tio Divaldo. Por exemplo, uma delas, ele estava caminhando numa rua movimentada da cidade,
De repente, ele recebe o soco de um homem que o faz cair em uma joalheria e as pessoas ficaram assustadas e, de repente, aquele homem que foi o seu agressor pede desculpas porque havia confundido ele com alguém que ele suspeitava que estava se envolvendo com a sua mulher. Quem foi que provocou isso? O Máscara de Ferro. Ou seja, são os espíritos que se aproveitam daqueles mais frágeis e que conseguem estabelecer sintonia para poder atuarem prejudicando-nos. E o que tio Divaldo fez? Reconhecendo que aquela situação era uma situação que, porventura, havia sido provocada pelo Máscara de Ferro, ele busca a oração, que é este valioso recurso que está a nossas mãos e nós não utilizamos como deveríamos. Então, esta foi uma das situações vexatórias que o nosso tio Di passou, mas o espírito se apresenta e diz que vai se afastar temporariamente. Como nós não temos a dimensão do que são as ocorrências no nosso cotidiano. Tio Di já havia recebido algumas crianças, né, adotando essas crianças, já morando nas casas lares, e eis que é deixada uma criança à sua porta, e ele sabia que não tinha condições de colocar mais uma criança. E ele, naquele momento, vendo o rosto daquela criança, se sente compadecido e reflete: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Ele rejeitaria essa criança? Então, imediatamente, na sua mente veio a resposta: Jesus acolheria aquela criança. E ele acolheu aquela criança nos seus braços. Eis que o Máscara de Ferro se apresenta e diz: mas você vai acolher esta criança que você não sabe nem quem é? Aí ele diz: sim, vou acolher e vou amá-la. Quando ele disse isso, o Máscara de Ferro diz: bom, se você vai amar esta criança, eu não vou mais lhe perseguir, porque esta criança é a minha mãe que volta. Então, são as situações que a vida vão nos apresentando e que nós temos esta oportunidade, a chance de vivenciar o Evangelho de Jesus. Lembrando essas palavras de Abigail: ama, serve, trabalha e perdoa. A mediunidade e o Evangelho é um verdadeiro exercício dessas 4 palavras: amor, servir, trabalho. Trabalho no bem, o trabalho para a nossa renovação, porque a própria mediunidade ela é colocada a serviço, em primeiro lugar, de nós mesmos. Nós que somos beneficiados quando somos médios ou quando recebemos através destas obras, através de tudo quanto a mediunidade é capaz de estar oferecendo a cada um de nós como um recurso para a nossa renovação, para o nosso amadurecimento, para o nosso progresso. Então, certa feita, o nosso tio Di disse que ser médio não era fácil. Não é fazer uma viagem ao país da fantasia, que muitas vezes, né, quantos não desejam ser médio? É uma tarefa séria e de alta responsabilidade. Alta responsabilidade porque o evangelho, ele não pode, a mediunidade, ela não pode estar desconectada do evangelho que foi apresentado por Jesus. E de que maneira
nós estamos levando este evangelho em nossas vidas? Porque estamos sendo convocados, convidados para o exercício do amor. Muitas vezes, o amor, ele bate à nossa porta através de alguém que está necessitado de uma palavra. É na casa espírita, alguém que está vivendo um transtorno de ordem emocional, psicológica. Então, são essas pessoas que se apresentam como aqueles que são os intermediários para que possamos, de fato, exercitar o amor. O servir é justamente quando nós temos essas possibilidades e não abraçamos as possibilidades. Ouvimos o relato essa semana de uma pessoa conhecida nossa que ela tem uma amiga de infância e esta amiga mora só. Esta amiga está com uma dificuldade porque tem uma doença autoimune, o lúpus eritematoso, e o médico disse que ela não tem mais condições de morar sozinha, esta amiga. Não casou, não teve filhos, não tem ninguém. E esta pessoa conhecida nossa, que é uma pessoa que não tem condições, ela estava fazendo a narrativa para um grupo e dizia que ela mora em uma casa que não é própria e que ela tinha pensado, já que ela tinha um quarto disponível, de fazer um banheiro para poder trazer esta amiga de infância para cuidar dela. E aí resolveu contactar com alguns amigos de infância em comum para solicitar um auxílio para a construção deste banheiro. Falou com o proprietário da casa, que deu o aval para ela fazer, mas com os recursos dela, não interferindo no valor do aluguel. E quando ela trouxe esse relato para o grupo, né, algumas pessoas manifestaram interesse em ajudá-la. O que é que nós queremos mostrar com esta história que está sendo, é uma história real, que muitas vezes são essas situações que batem à nossa porta. É alguém que nos pede um auxílio, que faz uma ligação, Tânia, eu estou passando por isso e aquilo, estou precisando desse tipo de ajuda, você pode colaborar? E muitas vezes nós não temos condições, mas aquele apelo, ele ressoa no nosso íntimo como um chamado. A gente precisa estar aberto, aberta a esses chamados, a esses convites que a vida está a nos fazer. Será que lembrar de pessoas que conviveram não é aquela vozinha interior que nos lembra, que nos faz justamente trazer à nossa mente, à nossa memória, aquela imagem de alguém que pode nos ajudar? Então, nós vamos estar servindo e amando, exercendo o trabalho na casa espírita, cada um dentro das suas possibilidades, das suas condições, dos seus horários, fazer aquilo que é possível, porque toda casa espírita ela necessita de trabalhadores. Imaginem vocês uma casa que já tem 19 anos de trabalho, trabalhos que só aumentam. Os trabalhos eles não diminuem, vão diminuir sim, se os trabalhadores eles se afastarem do serviço. Mas nós somos convidados para o amor, para o servir, para o trabalho e, por que não, perdoar. Olha o Evangelho de Jesus mais uma vez sinalizando para nós esta palavrinha mágica e tão necessária
para o exercício do nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Por que será que o nosso tio Di falou que a mediunidade era uma tarefa árdua, séria e de alta responsabilidade? Porque cada um de nós que nos colocamos à disposição para este trabalho, para esta tarefa, temos que começar com o trabalho de renovação íntima, de estar verificando quais são as nossas dificuldades que precisam ser observadas e trabalhadas para que a gente não continue a cair, para que a gente não continue a cometer equívocos. Então, está celebrando 19 anos de atividades numa casa espírita é motivo de muita alegria. É motivo de saber que, mesmo tendo chegado ontem, nós somos importantes na tarefa daquela casa. Vamos ver no meu caso, que já me sinto dessa casa, estou até emocionada. Nós tivemos duas presenças, duas participações em momentos distintos no ano de 2013 e no ano de 2018. Mas a pandemia veio e desde julho estamos trabalhando mensalmente em duas tarefas: no estudo da mediunidade e em uma palestra junto com vocês. Cada um de nós tem oportunidades de reconhecer quais são as suas potencialidades e se apresentar na direção da casa, oferecendo, acima de tudo, a vivência do Evangelho. Não somos perfeitos. É por isso que ainda estamos neste planeta, no planeta de provas e expiações que caminha para a regeneração. Entretanto, nós estamos com a boa vontade, com a disposição, para que possamos cada vez mais, no nosso trabalho, demonstrar essa vivência do Evangelho de Jesus. Então, a mediunidade abre caminhos para que possamos cada vez mais vivenciar este Evangelho, que é roteiro de luz, que é roteiro de amor. Se momentaneamente estamos passando por dificuldades, recorramos a esse Mestre querido, entreguemos a Ele as nossas dores, as nossas aflições, que certamente Ele enviará os recursos para o nosso conforto, não significando que será a solução daquilo que estamos buscando. É tão bom, meus irmãos, minhas irmãs, fazer parte de uma casa espírita, ser este trabalhador, esta trabalhadora, que toma a charrua e vai lançando as boas sementes na estrada por onde estamos a trilhar. E sabendo que, mesmo que esta viagem seja longa, que estejamos a viajar por uma noite tenebrosa, sombria, com ventos fortes, com a ameaça da tempestade, a nossa segurança de que Jesus já habita em nosso íntimo nos faz prosseguir com a certeza de que no amanhecer o sol voltará a raiar e teremos a confiança de que dias melhores estão se aproximando e que eu preciso me colocar cada vez mais para este trabalho que nós assumimos anteriormente,
Nós sabíamos que estaríamos inseridos neste processo. Não desanimemos, continuemos a nossa marcha, hasteando a bandeira do Evangelho de Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Então, rogamos a Jesus que distenda sobre o KSSF as tuas bênçãos, que renove nesta data de 19º aniversário novas possibilidades de trabalho e que novos trabalhadores possam fazer parte desta grande equipe e que nós, que já somos os trabalhadores, que estejamos de corações abertos para acolher a quantos chegam, sejam para o trabalho, sejam para ser assistidos. Que o Mestre Jesus nos abençoe a cada um de nós, que sintamos neste momento o envolvimento amoroso da sua doce presença, que diz aos nossos ouvidos: prossiga com confiança, que tudo vai dar certo. A vitória é plena. Muita paz.